partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação... Boletim de Saúde alerta, já são mais de 180 mortes por Covid-19 no Maranhão. Hospitais particulares de São Luís solicitam bloqueio total de circulação de pessoas. Cidades do interior do Maranhão mudam rotina após o aumento no número de casos do novo coronavírus. Confira também, em Croatá, homem é preso suspeito de violentar criança de 7 anos. Quase 100% das escolas em tempo integral do Maranhão ofertam atividades não presenciais. E na política, Bolsonaro desafia ministro do Supremo Tribunal Federal e pede respostas sobre comando da Polícia Federal ainda hoje. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Para esta quinta-feira, tem previsão de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade no centro-norte do Maranhão. Em São Luís, tem pancadas de chuva a partir da tarde. Nas cidades de Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Caxias, pancadas isoladas de chuva a qualquer momento. Máxima hoje de 29 graus em São Luís, 31 nas cidades de Caxias, Barra do Corda e Açailândia e 32 graus em Imperatriz. Coronavírus. Dados alarmantes da saúde revelam o aumento rápido do número de casos e mortes por Covid-19 no Maranhão em apenas 24 horas. Hospitais particulares de São Luís solicitaram ontem o bloqueio total na circulação de pessoas por falta de leitos para pacientes com a doença. As informações com a repórter Tereza Cristina. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde revela que subiu para 184 o número de mortos por Covid-19 no Maranhão. O número de infectados já chega a 3.190 e 734 pessoas estão curadas da doença. O novo coronavírus já atinge 78 municípios do estado. Mais de 8.000 pessoas no estado estão com suspeita de estarem contaminadas e mais de 4.000 já foram descartadas. Nesta quarta-feira, o Sindicato dos Hospitais Particulares, Clínicas e Casas de Saúde de São Luís e o Hospital São Domingos solicitaram por meio de ofício encaminhado ao governo do Maranhão que seja decretado o bloqueio total na circulação de pessoas na Grande Ilha. No ofício consta que o setor hospitalar privado da capital não possui mais capacidade de atender casos de Covid-19. O Hospital São Domingos destacou no ofício que está atuando no limite de ocupação dos leitos de internação e UTI destinados ao tratamento da doença. Por isso, solicita ao governo do estado a adoção de protocolos de emergência mais restritivos, como o bloqueio total de circulação de pessoas. O Sindicato dos Hospitais enfatizou que o número de pessoas com a doença ultrapassou a capacidade de atendimento da rede de saúde, tanto pública quanto privada. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina. E o maior centro comercial aberto de São Luís é bloqueado a partir dessa quinta-feira. O objetivo é evitar aglomerações. Repórter Taliana Luiz. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou na noite dessa quarta-feira em uma rede social que a Rua Grande será bloqueada para evitar a crescente movimentação de pessoas durante o período de quarentena. Para anunciar as medidas de restrição, o governador apresentou alguns dados levantados e divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde nessa quarta-feira, que mostram 184 mortos no Maranhão por conta do novo coronavírus. O número de infectados é de 3.190 pessoas em 78 municípios do estado. A capital maranhense é a mais atingida, com 2.432 casos de Covid-19 e 149 mortes pela doença. Só nas últimas 24 horas foram 14 mortes confirmadas em São Luís. Além da grande circulação de pessoas em vias públicas, como a Rua Grande, o uso obrigatório de máscaras em ambientes coletivos determinados por decreto estadual também não está sendo cumprido por muita gente. O índice de isolamento social no Maranhão caiu durante
durante o mês de abril, de acordo com dados da Inloco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos parceiros para aferir deslocamentos dos usuários. No final do mês de março, o isolamento social chegou a se aproximar dos 70% em todo o estado, mas dia 27 de abril, o isolamento caiu para 52%. Para aumentar o atendimento pelo SUS, o governo do Maranhão divulgou que vai instalar o primeiro hospital de campanha em São Luís, no Multicenter Sebrae. A estrutura deve contar com 200 leitos de enfermaria e de UTI. No entanto, a previsão é que o local esteja pronto em aproximadamente 45 dias. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, como o Covid-19 tem afetado a rotina no interior do Maranhão com o aumento do número de casos. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Venha crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Em Balsas, aumenta o número de casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus. Repórter Joenerson Santana. A Secretaria Municipal de Saúde de Balsas divulgou na noite de ontem, às 19 horas, o último boletim epidemiológico do novo coronavírus na cidade. Até o momento, já foram notificados 384 pacientes. Deste total, 10 casos foram confirmados. No momento, 6 são os ativos. Os recuperados são 4. Óbitos, nenhum. Deste total, continua 244 casos suspeitos e 130 casos descartados. A Secretaria Municipal de Saúde ainda informou que temos no momento 5 pessoas internadas em enfermaria. Em UTIs, até o momento, não temos ninguém internado. Lembrando que Balsas é regional de saúde e atende a uma população de 13 municípios. O Hospital Regional do município de Balsas tem 10 vagas de UTI. Destas 10 vagas, 8 vagas estão reservadas para o novo Covid-19. O distanciamento e o uso de máscara será fiscalizado pelo município de Balsas a partir de hoje, em filas de bancos e lotéricas. É o que o prefeito afirma. Um novo decreto deve ser emitido hoje. A Polícia Militar e a Guarda Municipal devem agir com esta finalidade. No município, estima-se que o festejo do padroeiro Santo Antônio, que acontece geralmente no mês de junho, será adiado, assim como a missa do vaqueiro, uma tradição na cidade. O Verão Balsas, que geralmente acontece nas férias no mês de julho, também está ameaçado. Central de Notícias, da Rádio Cidade em Balsas, Joenerson Santana. Na cidade de Tutóia, medidas estão sendo tomadas para tentar conter a transmissão do novo coronavírus. Uma das cadeias econômicas mais afetadas na região é o setor de turismo. Quem tem mais informações é o nosso correspondente Vitor Almeida.
A cidade de Tutóia, localizada entre os Lençóis Maranhenses e o Delta, teve que mudar a sua rotina parcialmente em virtude da pandemia da Covid-19. Isso reflete muito no dia a dia das pessoas que vivem aqui no município. Como consequências, as escolas continuam fechadas, o comércio local praticamente sem funcionar, com exceção dos supermercados, lojas de tecidos e farmácias. As agências bancárias e lotéricas da cidade estão funcionando com restrições, com atendimento limitado ao público e diariamente apresentando muitas filas com aglomerações de pessoas, contrariando assim as normas sanitárias de saúde. E o que é preocupante? O turismo, uma das principais fontes de renda da cidade, bastante afetado, com bares, restaurantes e algumas pousadas com suas atividades comerciais suspensas, prejudicadas e comprometidas. As empresas de transporte rodoviário intermunicipal que operam entre a capital e a região de Tutóia suspenderam temporariamente suas viagens devido ao pouco movimento de passageiros. Ao longo da rodovia estadual MA 034, foram montadas barreiras sanitárias com equipes da saúde do município e o apoio da Guarda Civil. Até o momento, Tutóia já registrou 2 casos confirmados e 2 mortes em consequência da Covid-19. Central de Notícias, com a colaboração do AR Estúdio, de Tutóia, Vitor Almeida. Na cidade de Nova Olinda do Maranhão, o Ministério Público pede que correspondentes bancários e outros pontos comerciais autorizados a abrir evitem aglomerações. Repórter Dalciana Castro. No município maranhense de Olinda Nova, o Ministério Público do Maranhão emitiu uma recomendação para uma casa lotérica e vários estabelecimentos comerciais onde funcionam pontos de saque de dinheiro. O objetivo é que sejam tomadas medidas de prevenção relacionadas à Covid-19. O documento foi destinado à Casa Lotérica Luz e Gás, Comercial Freitas, Lojas Nordestinas e Comercial Luz e Gás. De acordo com o promotor de justiça, Márcio Antônio Alves de Oliveira, o pedido foi motivado em virtude da intensa aglomeração de pessoas nesses locais. Entre as medidas recomendadas estão a higienização semanal dos estabelecimentos, superfícies, balcões, vidraças em dias e horários de não funcionamento e a disponibilização a funcionários e clientes de álcool em gel e água e sabão. A recomendação prevê ainda a disponibilização aos funcionários de equipamentos de proteção individual, EPIs, como máscaras e luvas, a organização dos clientes em filas, inclusive do lado de fora dos estabelecimentos, com a marcação do solo ou a adoção de balizadores. Em caso de descumprimento das medidas, os infratores podem ser responsabilizados criminalmente. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, TRE suspende atendimento presencial por tempo indeterminado no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto,
Porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Na cidade de Matões, a prefeitura tem realizado uma campanha de combate à leishmaniose em povoados. Da região, o nosso correspondente, Mairan Macedo. A Prefeitura Municipal de Matões, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Regional de Saúde de Timon, estiveram ontem, dia 29, no povoado Santo Antônio, localizado a 50 quilômetros da zona urbana do município de Matões, para orientar a população daquela região sobre as leishmanioses. A leishmaniose é transmitida de cão para cão através da picada de um inseto, o flebótomo, também conhecido como mosquito palha, birigui ou tatuquiras. A doença não é contagiosa, nem se transmite diretamente de uma pessoa para outra, nem de um animal para o outro, muito menos dos animais para as pessoas. A transmissão do parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado. Na maioria dos casos, o período de incubação é de 2 a 4 meses, mas pode variar também de 10 dias a 24 meses. Os agentes em campo deram orientações de limpeza, como identificar e como procurar os serviços de saúde no município. No local, foi feito também o levantamento de pesquisa para o trabalho de entomologia geral da região. Esse trabalho identificará o nível de infecção para serem feitas ações de prevenção e controle das doenças. A comunidade de Santo Antônio foi escolhida pelo município pelo fato de já vir apresentando um alto número da doença entre as pessoas da comunidade. De Matões, Mairan Macedo. Mensalidades escolares e de faculdades do Maranhão deverão ser reduzidas em até 30% durante a pandemia. Repórter Ariane Póvoa. Durante o período de suspensão das aulas presenciais no Maranhão por causa da pandemia do coronavírus, as instituições privadas de ensino vão ter redução proporcional de até 30% no valor das mensalidades. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado esta semana em uma votação remota por videoconferência e agora aguarda a sanção governamental. A matéria abrangia inicialmente as instituições de ensino fundamental e médio da rede privada, mas uma emenda incluiu também as de nível técnico e superior, cursinhos preparatórios e instituições de pós-graduação. Para as unidades com até 200 alunos matriculados, o desconto será de no mínimo 10%. Entre 200 e 400 estudantes, 20%. E acima de 400 alunos, 30%. Os cursos de pós-graduação devem conceder desconto de 30%, independentemente da quantidade de matriculados. De acordo com o texto, o desconto vai ser cancelado automaticamente com o fim do plano de contingência do novo coronavírus e a liberação para o retorno das aulas presenciais. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, a aprovação do projeto atende a uma demanda da sociedade. Este projeto de lei que reduz as mensalidades, ele é fruto da demanda da sociedade. Muitas pessoas pediram e nós entendemos que, já que não houve um entendimento entre os donos de escola e os pais, a Assembleia deveria aprovar esse projeto para proteger a sociedade e fazer com que essa redução de custos, em razão das aulas terem sido suspensas, sejam repassadas para os pais. O PROCON maranhense vai ser o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento das regras. A lei também garante que, caso o consumidor tenha adquirido um pacote anual, o prestador de serviço poderá restituir o valor proporcional ao desconto estabelecido ou disponibilizar crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços. Para a restituição, o prestador terá até 12 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública no Maranhão. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. Quase 100% das escolas em tempo integral do Maranhão ofertam atividades não presenciais. Gervis Castro. Mesmo com muitos desafios a serem vencidos, como por exemplo o acesso instável e inexistente à internet em alguns espaços e dificuldade para conectar as plataformas online, as aulas não presenciais têm alcançado 79% dos estudantes da rede integral.
Nas 70 escolas que aderiram às aulas não presenciais, 98% do corpo docente tem atuado ativamente. Segundo o secretário adjunto de Educação Integral e Profissional, André Belo, foi lançada a plataforma Maranhão Profissionalizado, que oferece cursos para os professores. Nosso trabalho está sendo árduo, muito mais agora, a partir de casa, isolados, mas os resultados estão vindo e isso é gratificante. Além disso, nós tivemos outras ações, como o lançamento da plataforma Maranhão Profissionalizado, que visa ajudar os professores e os gestores a estabelecer um novo treinamento, uma nova formação, um novo modelo de dar aula nessa questão das aulas remotas. De São Luís, Gervis Castro. Você confere no próximo bloco. Em Coroatá, homem é preso suspeito de violentar criança de 7 anos. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. No município de Coroatá, homem é preso suspeito de violentar uma criança de 7 anos. Essas e outras informações policiais do interior do Maranhão com o repórter Jalber Pereira. Na cidade de Coroatá, policiais daquela regional realizaram a prisão de uma pessoa com as iniciais de RRS. A prisão decorreu, melhor dizendo, de mandado de prisão temporária. O mesmo é acusado pelos crimes também de estupro de vulnerável, um consumado e outro tentado. Segundo a polícia, a vítima seria uma criança de apenas 7 anos de idade. Os delitos aconteceram na zona rural da cidade de Coroatá. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, a unidade prisional regional lá de Coroatá, e permanece à disposição da Justiça. Já na cidade de Timon, na região leste do estado do Maranhão, policiais do Senarc efetuaram na tarde de ontem a prisão temporária de uma pessoa. A ação aconteceu por volta das 16 horas de ontem no conjunto habitacional Cocais. De acordo com as investigações policiais, esse indivíduo seria um dos autores de roubo a um delegado de polícia do estado do Piauí. O crime aconteceu na cidade de Timon, mais precisamente em um restaurante que fica na BR-316. Serviços e utilidade pública. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão informou na última terça-feira que vai suspender por tempo indeterminado o atendimento presencial e o expediente em todas as unidades do órgão no estado. A medida é de prevenção para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. O atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral do estado ficará remoto. O horário de atendimento por telefone e e-mail será igual ao expediente normal.
FUNAI, empresários e prefeituras se unem para distribuir cestas básicas para indígenas no interior do Maranhão. Vamos conferir na matéria de Felipe Moura. A Fundação Nacional do Índio distribuiu mais de 3.800 cestas básicas para famílias de 6 terras indígenas no Maranhão. O quantitativo se refere ao que foi doado durante o mês de abril, segundo o órgão. A estratégia da FUNAI com a entrega das cestas é contribuir também para o isolamento das aldeias em tempo de pandemia e maior propagação da Covid-19. Do total de cestas básicas, pouco mais de 2.000 foram doadas pela própria FUNAI, que investiu cerca de R$250 mil. Outras 1.800 vieram a partir da contribuição do Instituto Sociedade, População e Natureza e pelas empresas Suzano e Vale. Essas empresas também doaram kits de higiene e limpeza. A operação contou com o apoio logístico da Eletronorte, que disponibilizou um caminhão e 2 caminhonetes. A Prefeitura de Genipapo dos Vieiras também colaborou com uma equipe de apoio e um caminhão. O Ministério da Saúde e especialistas da área já demonstraram preocupação com a saúde dos índios, dada a circulação do coronavírus. Segundo as autoridades em saúde, essa população sempre foi muito vulnerável a doenças respiratórias, caso da Covid-19. Reportagem Felipe Moura. Política. O presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pediu resposta sobre o comando da Polícia Federal para ainda hoje. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu agora há pouco que não engoliu o que chamou de canetaço do ministro Alexandre de Moraes, a suspensão da posse no comando da Polícia Federal, e disse que quer uma resposta ainda hoje. Mandou um recado considerado até por fontes ligadas ao Palácio, um pouco duro ao ministro. Senhor Alexandre de Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramalho da Agência Brasileira de Inteligência. Para ser coerente, o senhor vai retirar o Ramalho da ABIN, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal. Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na BIM. Estou indo a Porto Alegre agora, espero, ao voltar, vamos pedir com o assessor meu entrar em contato com a Gabriel Alexandre de Moraes, para ele fazer alguma coisa com o seu Ramalho. Que você não pode ter a confiança para trabalhar na Polícia Federal, também não pode trabalhar na BIM. O assunto virou o centro das atenções políticas aqui em Brasília. Diante do recuo da indicação e da resposta aguardada pelo Palácio do Planalto, 2 nomes despontam entre os cogitados. Alexandre Saraiva, atual superintendente da Polícia Federal no Amazonas, e Gustavo Maiorino, atual secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, com o microfone da Central de Notícias, repórter Paulo Otaran. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E por causa do feriado do Dia do Trabalho nesta sexta-feira, dia 1º de maio, estaremos de volta somente na próxima segunda-feira. Agradecemos a todos pela companhia e, quem puder, fique em casa. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto,
Porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.